Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Vamos começar uma aulinha de português, tá certo? Vamos continuar na pegada de substantivo. É nossa terceira ou quarta aula de substantivo. Eu mesma não me recordo, porque substantivo é muita coisa, como eu sempre disse pra vocês. Então, hoje a gente vai ver gênero do substantivo, o que também pode ser chamado de flexão de gênero. Tem uma coisa, isso vocês estudam desde pequenininho, e tem uma coisa que acompanha o substantivo, que é o artigo. A gente ainda vai falar de artigo, mas só para vocês capitularem. Por exemplo, o senhor comprou a cesta. O senhor comprou a cesta. Se eu for transformar isso para... Vou colocar a frase aqui embaixo, tá? E se eu for transformar isso para o feminino, não vai ser o senhora, vai ser a senhora. Então, o artigo, a senhora comprou a cesta, tá? Para reescrever a frase. Então, o artigo, ele auxilia a gente a perceber se é masculino ou se é feminino. Isso quando o substantivo é um substantivo biforme. E o que é o substantivo biforme? O substantivo biforme é aquele que tem uma forma de ser escrita para o gênero masculino e outra forma de ser escrita para o gênero feminino. Por exemplo, homem, mulher, cavalo, égua, elefante, elefanta, amazonas, cavaleiro, dama, cavalheiro e assim por diante. Então, sempre que eu tiver uma forma de escrever esse substantivo para o feminino e outra forma de escrever esse substantivo para o masculino, eu tenho um substantivo biforme. E eu tenho os substantivos uniformes, que são aqueles que não têm flexão, que ele próprio, ele quer dizer tanto masculino quanto feminino, não vai ter modificação. Por exemplo, a mesa, a cadeira, o livro. Então, são coisas que o feminino não vai modificar o gênero, que eu passar não vai modificar a palavra. Ninguém ouviu alguma coisa falar de por exemplo, a travesseiro. Não, é o travesseiro. Esses substantivos uniformes, eles podem ser classificados de 3 tipos. Pode ser epiceno, quando tem a ver com espécies. Quando tem a ver com alguma espécie de animal, nós colocamos a palavra macho ou fêmea para determinar o que nós queremos. Por exemplo, a cobra. Não existe o cobra. Então, é cobra macho e cobra fêmea. Jacaré. Não existe a jacaroa, apesar de muita gente achar isso. Então, é jacaré macho e jacaré fêmea. Crocodilo. Não existe crocodila. Crocodilo macho, crocodilo fêmea. Até eu me abandonei. Então, assim, quando a gente coloca o macho ou fêmea, é para animais e a gente tá falando de acordo com espécie. Então, é um substantivo epiceno, ok? Eu tenho também o substantivo comum de sobrecomum. O sobrecomum é aquele que eles são usados para seres humanos e que eu não vou colocar, obviamente, macho e fêmea. Por exemplo, a criança. Eu não estou dizendo se é um menino ou uma menina, é a criança. As crianças, semana das crianças. Não é semana das meninas, semana dos meninos, é semana das crianças, de todas as crianças. Me inspirei aqui na camisa. Então, assim, o cônjuge. Cônjuge é pessoa que é casada com alguém. Então, a mulher tem o cônjuge dela e o homem tem o cônjuge dele. Certo? Então, e obviamente, nós estamos falando de seres humanos. Então, a gente não vai colocar macho e fêmea. Isso não existe, certo? Só vai existir para animais. Então, esse é o substantivo sobrecomum, que ele sozinho determina os 2 gêneros. E eu tenho o substantivo comum de 2 gêneros. Que o substantivo comum de 2 gêneros é aquele que a palavra não muda. O que vai mudar é o meu artigo. Então, através do artigo, eu vou determinar se é feminino ou se é masculino. Por exemplo, modelo. Pode ser o modelo. Se eu falo o modelo, eu estou falando do modelo do gênero masculino. Se eu falo a modelo, eu estou falando de uma modelo do gênero feminino.
certo? Então, quem é que me determina isso? Quem me determina isso é o artigo. O artigo que vai vir na frente do substantivo vai me determinar se é masculino ou se é feminino. Então, vamos recapitular. Eu tenho os substantivos biformes, né? Que tem a flexão de masculino e feminino. Ele vai ter uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Eu tenho o substantivo uniforme e dentro do uniforme eu tenho 3 tipos. Eu tenho um uniforme epiceno, que é aquele que nós usamos para animais e vai ter macho ou fêmea, dependendo do que nós queremos falar no final da palavra, após o substantivo. E eu tenho também o sobrecomum, que é aquele que não especifica o gênero, que é só uma palavra para os 2 gêneros, a criança, a pessoa, o cônjuge. Então, tudo isso é substantivo sobrecomum, porque tanto faz ser masculino ou feminino. E eu tenho o substantivo comum de 2 gêneros. Ou seja, a palavra vai ser a mesma, o substantivo vai ser o mesmo, e que o que vai variar é o meu artigo. Então, dependendo do artigo, é que eu vou me referir se eu estou falando de uma palavra no gênero masculino ou se eu estou falando de uma palavra no gênero feminino. Ok? Então, meus amores, era isso. Beijinhos, até a próxima aula.